E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque aqui em Campinas o valor da cesta básica voltou a subir e acumula a segunda maior alta do país no ano, registrando uma alta de 0,44%. Os dados são do levantamento mensal do Observatório da PUC Campinas. Fazer a compra do mês está cada vez mais difícil, isso porque, depois de 5 meses de queda, o preço médio da cesta básica voltou a registrar aumento em Campinas. A conclusão é do Observatório PUC Campinas, que mapeia a variação dos valores dos itens que compõem a cesta, monitorada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. No mês de outubro, no comparativo aí com setembro, ele teve um aumento de 0,44%, tá? A cesta foi para o valor de R$ 777. Foi uma alta pequena, mas ela interrompe uma sequência de 5 quedas da cesta básica. Então desde maio a gente vinha experimentando quedas na cesta e essa foi a primeira alta depois disso. A pesquisa analisou 13 itens da cesta básica, 6 tiveram alta nos preços, mas o destaque vai para 2 produtos que dispararam. A batata teve um aumento de mais de 25% e o tomate subiu 10%. Esses 2 itens, acho que é importante dizer, eles são itens que apresentam muita oscilação, às vezes no mesmo mês, Então são itens que é importante o consumidor, às vezes, esperar uma semana, se puder, claro, Porque isso pode representar uma economia de preço. A batata teve uma alta grande, mas no acumulado do ano ela tem uma queda. Então, em relação ao início do ano, a gente pode dizer que a batata está mais barata. Já o tomate, ele está mais caro do que no início do ano. A Ana Rosa sentiu o salgado no bolso quando viu o preço da batata. Tá pior que o bacalhau, minha senhora. E olha, e também a qualidade, Porque tem dessas grandes assim, mas não compensa levar da grande, porque olha, levar dessas aqui já deu mais de 1 quilo. Então a gente tem que ver, uma média para poder levar de quantidade, porque quantidade a gente quer, mas o preço não está ajudando. Nem um pouco. Aí coloca essas miudinhas também, que a gente já tem que fazer toda, porque senão perde. Tá difícil, tá puxado. Batata, não dá. Aliás, não é só batata, Mas como a batata é mais, a que a gente usa mais no dia a dia, então vai a batata mesmo, com o preço que tá. Mas leva menos quantidade. Mesmo em dia de varejão, não dá para encher o carrinho. Eles têm aumentado bastante, E por isso que eu procuro ver em dias que tem promoção, porque aí a gente consegue um preço, digamos que a gente entende um pouco mais justo. Hoje, por exemplo, está R$ 4,99, Quase R$ 5,00. Também não é barato, mas perto do preço normal, que ultrapassa R$ 8,00, fica em conta. De uma forma geral, a parte de varejão tem aumentado bastante. Uma hora é porque chove, uma hora é porque não chove, então realmente fica assim bem difícil para a gente manter o mesmo gasto todo mês. Apesar do aumento, a projeção do economista é que os preços dos alimentos se acomodem nos últimos meses do ano e que a variação anual da cesta não ultrapasse os 5% alinhado com a inflação oficial. A gente chama de cesta básica e existem as cestas básicas vendidas como um pacote, mas não é exatamente essa, é um conjunto de produtos que são 13 itens de alimentação, os bem básicos, então arroz, feijão, farinha, carne. Então a gente avalia cada produto individualmente para compor esse valor. Em relação à percepção do consumidor, eu acho que o consumidor, claro que ele percebe esses aumentos, Nem sempre a percepção do consumidor é a mesma que a gente está mostrando, porque muitas vezes aquele mercado onde o consumidor compra pode ter tido um aumento um pouco menor, um pouco maior do que o que a gente está observando. E também porque a gente está acompanhando mês a mês. Às vezes a percepção do consumidor está ligada a um preço que ele tem como referência de 2 meses atrás ou 3 meses atrás. Então, muitas vezes é normal a gente aqui mostrar um preço que cai,
mas que da perspectiva do consumidor continua caro. Isso realmente pode acontecer. Por outro lado, alguns produtos apresentaram queda. Entre as quedas, a gente teve a queda do pão francês, tivemos a queda do leite também. Arroz que vem caindo também devagar, mas vem caindo, né? O consumidor talvez tenha percebido. A gente, principalmente durante o ano de 23 e o ano de 24, a gente teve uma alta no preço do arroz, até aquela enchente no sul contribuiu para isso. E o saco de 5 quilos de arroz passava dos R$30 facilmente. Hoje a gente já consegue encontrar novamente ele abaixo dos R$30. Então ele não tem aparecido na nossa pesquisa porque ele não se destaca. Mas quando a gente pega num histórico de 6 meses, ele é um dos produtos que recuperou aquele preço que tinha 1 ano e meio, 2 anos atrás. A alta nos preços da cesta básica tem diversas causas. Uma delas são os fatores climáticos, como explica o economista. A oscilação de preços normalmente se deve a questões de oferta ou custo dos produtores, né? Ou alguma restrição de algum insumo que é usado, ou mesmo das questões climáticas. Para driblar o preço alto, pesquisar pode ser uma das alternativas. A carne, por exemplo, é um item que pesa muito na cesta. Então, você economizar 10% no preço da carne é muito diferente de economizar, por exemplo, 10% no óleo de soja, porque a gente usa em quantidades diferentes. Então, é importante o consumidor estar atento a isso. De certa forma, o consumidor tem o seu mercado da sua preferência, mas sempre vale a pena, sim, pesquisar. E acho que sempre vale a pena também estar atento justamente a essas mudanças de preço, né? Acho que a gente pode ter uma atuação enquanto consumidor, pesquisando, mas também enquanto cidadão de estar ligado sobre o que está acontecendo com os preços e, se for o caso, né, exigir alguma mudança, alguma providência. A regional do Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo, Secov, debateu a gestão condominial e veículos elétricos com as novas diretrizes nacionais de segurança para instalações de recarga. Hoje não estamos mais falando de carregadores elétricos, estamos falando de veículos modernos, tá? Então essa consulta pública falou sobre veículos modernos, que são veículos mais inflamáveis do que os veículos antigos, vamos dizer assim, porque eles têm mais espaço nessas coisas. E foi também verificado que o carro elétrico ele é mais seguro que o carro a combustão, e por isso começou-se a falar em veículos modernos e não em carros elétricos ou carregadores elétricos. Algumas diretrizes foram feitas pelo Corpo de Bombeiros, sempre em conjunto com a BVE, Secov, Sinduscom e com a Abrainc, e uma gama de outras empresas, outros setores também contribuíram com essa consulta pública e chegaram-se a algumas conclusões onde se tornaram obrigatório, provavelmente se tornaram obrigatório a instalação de sprinklers, chuveiros automáticos, extração de fumaça mecânica, detecção de fumaça, instalações elétricas dentro das normas técnicas, isso para prédios novos. E para prédios existentes, também esses itens, menos a extração de fumaça, que tecnicamente ficaria muito complicado de ser executado em prédios existentes. Mas o sprinkler também, instalações elétricas também, vão ser todas essas executadas. Isso ainda não é uma lei, não é uma norma, é uma diretriz. E cada estado da federação, cada estado do Brasil vai poder seguir essa diretriz e adaptá-las ou não, seguir integralmente ou seguir partes ou não seguir nada essa diretriz. Mas a maioria dos estados devem seguir essa diretriz, foi uma diretriz publicada nacionalmente pela Liga Bom, que é a Liga Nacional do Corpo de Bombeiros, e, por exemplo, o Ceará já publicou a diretriz com a legislação, com a diretriz integralmente nessa legislação. São Paulo está publicando em partes, publicou agora uma instrução técnica onde obriga os condomínios a seguir as instalações elétricas corretamente, e a partir do ano que vem deve publicar algumas outras instruções técnicas onde vai obrigar o condomínio a fazer os sprinklers, a fazer as detecções de fumaça e assim por diante. A gente segue aqui com as notícias da metrópole no Jornal Câmara Notícia nesta terça-feira e vamos falar sobre cultura agora, porque amanhã, quarta-feira, às 8 horas da noite, acontece o show da cantora Cristina Guimarães no Pavão Cultural em Barão Geraldo. Confira este recado. Oi pessoal, Cristina Guimarães falando, passando para convidá-los para assistirem o meu show Presente e Cotidiano.
é uma homenagem ao cantor e compositor Luiz Melodia, onde o repertório foi escolhido a dedo em canções assim menos divulgadas dele, porém lindíssimas, de uma poética maravilhosa. Então é um convite a vocês entrarem nesse universo junto comigo. Será no dia 26/11, no Pavão Cultural, às 20 horas. Espero você por lá, vocês todos. E as informações de acesso para compra estão no Simpla. Beijos.